Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 8 do livro Fundamentos de Física, de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 114. Um carro de 1.500 kg parte do repouso em uma estrada horizontal e adquire uma velocidade de 72 km por hora em 30 segundos. Letra A. Qual é a energia cinética do carro no fim dos 30 segundos? Letra B. Qual é a potência média desenvolvida pelo carro durante o intervalo de 30 segundos? E letra C. Qual é a potência instantânea no fim do intervalo de 30 segundos, supondo que a aceleração seja constante? O carro parte da posição inicial, x0 igual a 0, com velocidade inicial, v0x igual a 0. E depois de um intervalo de tempo de 30 segundos, ele estará na posição x igual a d. Neste instante, sua velocidade é vx igual a 72 km por hora, que para transformar em metros por segundo, eu vou multiplicar por 1 metro por segundo, dividido por 3,6 km por hora, que são quantidades equivalentes nas duas unidades. Aí eu posso cancelar o quilômetros por hora e o resultado vai estar em metros por segundo. 72 vezes 1 sobre 3,6 dá 20 metros por segundo. A energia cinética depende da massa do carro e do módulo de sua velocidade. E é calculado utilizando a seguinte expressão: K igual a 1 sobre 2 mv ao quadrado. Então a energia cinética do carro no instante final foi: o K vai ser 1 sobre 2 vezes a massa, 1.500, vezes o V ao quadrado, que é 20 elevado ao quadrado. Efetuando esses cálculos aí dá 300.000 joules. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, que é a precisão das medidas menos precisas utilizadas, ele se torna: o K vai ser 3,0 vezes 10 elevado a 5 joules. A vírgula andou 5 casas para a esquerda e multiplicamos pela potência 10 elevado a 5. A potência média de uma força é igual à razão entre o trabalho realizado por ela e o intervalo de tempo gasto para realizar este trabalho. Então, o PM vai ser o W, que é o trabalho, sobre ΔT, o intervalo de tempo. Durante o movimento do carro, existem 3 forças atuando sobre ele. O seu peso vertical para baixo, como ele pressiona a estrada, de acordo com a terceira lei de Newton, né, a lei da ação e reação, a estrada reage sobre ele exercendo a força de reação normal vertical para cima. Também atua sobre ele a força exercida pelo motor horizontal para a direita. O motor utiliza o atrito dos pneus para empurrar o carro para frente. Vamos supor que essa força é constante durante todo o movimento. O trabalho da força resultante, quer dizer, a soma dos trabalhos de todas essas forças, é igual à variação da energia cinética do carro. Wt é igual a ΔK. Então, Wg, o trabalho da força gravitacional, mais Wfn, o trabalho da força normal, mais Wf, o trabalho da força F, é igual a K menos K0, a variação da energia cinética do carro. Como as forças que atuam sobre o carro são constantes, o trabalho dessas forças pode ser determinado calculando o produto escalar entre a força e o deslocamento. W é igual a F escalar com D, o módulo de F, vezes o módulo de D, vezes o cosseno de θ. O θ é o ângulo entre os vetores. O ângulo entre as forças peso e força normal e o vetor deslocamento é igual a 90 graus. São perpendiculares ao deslocamento. E como o cosseno de 90 graus é igual a zero, o trabalho dessas forças é nulo. Então, o trabalho da força resultante é igual ao trabalho da força exercida pelo motor do carro. Como o carro parte do repouso, V0 é igual a zero, a energia cinética inicial também é nula. Então, o trabalho da força exercida pelo motor é igual à energia cinética do carro no final do intervalo. A potência média desenvolvida foi: PM vai ser K, que é o trabalho, sobre ΔT, que é o intervalo de tempo. Então, é 3,0 vezes 10 elevado a 5, né, o valor que calculamos em A, dividido por 30, que é o intervalo de tempo. Fazendo essa divisão aí, dá 0,10 vezes 10 elevado a 5 watts, que é a unidade de potência,
que eu posso escrever como 1,0 vezes 10 elevado a 4 watts. A vírgula andou uma casa para a direita e diminuímos uma unidade no expoente da potência, para ficar na notação científica. Como o carro não se movimenta na direção vertical, de acordo com a primeira lei de Newton, a soma das forças nessa direção deve ser nula. Então, as forças peso e força normal têm mesmo módulo e se anulam, já que têm mesma direção em sentidos contrários. Na direção horizontal, o movimento do carro é acelerado e, como estamos considerando que a força exercida pelo motor é constante, a aceleração adquirida pelo carro também é constante, como diz o enunciado. Se aplicarmos a segunda lei de Newton nessa direção, F vai ser igual a m vezes AX. Como a aceleração é constante, o movimento é uniformemente variado e podemos utilizar as equações válidas para esse tipo de movimento. Podemos determinar o valor da aceleração do carro utilizando a primeira equação da lista. Então, 20, que é o valor de Vx, tem que ser igual a 0, que é o V0x, mais AX vezes 30, que é o intervalo de tempo. Resolvendo para AX, o AX vai ser 20 sobre 30, 0,666 metros por segundo ao quadrado. O módulo da força exercida pelo motor do carro foi, o F vai ser a massa, 1.500, vezes a aceleração, 0,666, que dá 999 newtons. Podemos determinar o valor da distância percorrida pelo carro no intervalo utilizando a segunda equação da lista. O x, que é D, posição final, vai ser o x0, que é 0, mais o V0x, que é 0 vezes t, que é 30, mais 1 sobre 2, vezes a aceleração, 0,666, vezes o intervalo de tempo ao quadrado, 30 elevado ao quadrado. Efetuando esses cálculos aí dá 299,7 metros. A potência instantânea desenvolvida por uma força constante pode ser determinada calculando o produto escalar entre os vetores força e velocidade. Então, a potência instantânea é F escalar com V, o módulo de F vezes o módulo de V vezes o cosseno de θ, o θ é o ângulo entre os vetores. Como os vetores força e velocidade têm mesma direção e sentido, o ângulo entre esses vetores é nulo. A potência instantânea é, P vai ser o módulo da força, 999, vezes o módulo da velocidade, 20, vezes o cosseno de 0 grau. O cosseno de 0 grau é 1, e 999 vezes 20 dá 19.980 watts. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, ele se torna. O P vai ser 2,0 vezes 10 elevado a 4 watts. A vírgula andou 4 casas para a esquerda e depois de arredondar o resultado, multiplicamos pela potência 10 elevado a 4.